Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos explorar um tema muito relevante para a administração pública, a transição normativa das licitações públicas com a entrada em vigor da Lei 14.133 de 2021. Para começar, você sabia que a legislação de licitações é fundamental para garantir que os processos de compra e contratação no setor público sejam transparentes, eficientes e justos? É verdade. Essa legislação não apenas organiza as compras do governo, mas também busca evitar fraudes e assegurar que o dinheiro público seja bem gasto. Desde o dia 1º de abril de 2021, temos uma nova norma que vem impactar diretamente esses processos, a Lei 14.133 de 2021, também conhecida como Nova Lei de Licitações. Nesta videoaula, vamos mergulhar nas principais mudanças trazidas por ela, suas inovações em relação às leis anteriores e, claro, a importância de compreendê-las. A Lei 14.133 traz novos procedimentos e regras que buscam otimizar as licitações públicas. Por exemplo, ela introduz a análise de riscos como um elemento central na elaboração de propostas e na execução dos contratos. Imagine que você está organizando uma grande festa. Para que tudo saia como planejado, é preciso planejar não apenas a comida e a decoração, mas também pensar nos imprevistos. Da mesma forma, a nova lei sugere que os gestores públicos considerem possíveis riscos ao elaborar suas licitações. Ao longo dessa aula, vamos entender por que a transição entre as regras é tão importante e quais são as implicações disso no dia a dia da administração pública. Vamos juntos desbravar esse novo cenário e identificar como essas alterações podem impactar o trabalho dos servidores e a sociedade como um todo. Agora que já temos uma visão geral, vamos nos aprofundar um pouco mais nas razões que levaram à criação da Lei 14.133 de 2021. É essencial entender que essa atualização não aconteceu à toa. Foi a consequência de um longo processo de avaliação das leis anteriores, como a Lei 8.666, que estava em vigor desde 1993. E embora tenha sido um passo importante, muitos problemas persistiam, como a morosidade nos processos e a falta de inovação. Pense no Brasil em algumas décadas atrás. A tecnologia estava se desenvolvendo rapidamente, mas o modo como as licitações eram geridas ainda era baseado em regras de um mundo que já não existia mais. Era como tentar usar um telefone fixo em uma era de smartphones. A nova lei, portanto, busca não apenas atualizar os procedimentos, mas também abordar as lacunas existentes que dificultavam a modernização das compras públicas. Um componente essencial nessa discussão é o Parecer 6 de 2022, que trouxe orientações normativas com consequências relevantes. Essas orientações ajudam a esclarecer quais artigos da nova lei devem ser observados e como transitaremos do que foi revogado para as novas regras. Por exemplo, o artigo 191 nos mostra que todas as contratações feitas sob as regras anteriores ainda têm sua validade respeitada, mas somente até um certo ponto. E esse é um aspecto crucial, saber até quando se pode usar essas normas antigas e como se dá essa transição. Assim, entender esses conceitos não é apenas uma questão técnica, mas uma forma de garantir que sabemos até onde podemos ir e qual é o limite das normativas antigas. Durante nossa aula, vamos trazer exemplos práticos de situações em que o Tribunal de Contas da União se pronunciou sobre a validade de licitações e contratos, mostrando na prática como essas mudanças estão sendo implementadas e quais são suas consequências. Agora, que tal uma pausa rápida? Pense em como essas mudanças podem interferir em processos que você conhece, seja em sua região ou até mesmo na sua experiência profissional. Vamos colocar a mão na massa e trazer essas discussões para a nossa realidade.
Essa apresentação não apenas oferece uma visão clara das mudanças na legislação, mas também faz com que os conceitos sejam mais palpáveis, conectando a teoria à prática e levando os alunos a refletirem sobre como essas leis impactam suas vidas e a administração pública. Estou animado para continuar nossa jornada e explorar o regime de transição na próxima parte. Agora que exploramos as mudanças que a Lei 14.133 de 2021 propõe, chegou o momento de entender um aspecto crucial: o regime de transição. É aqui que muitos gestores se deparam com desafios, pois a nova lei trouxe a opção por licitar, permitindo que os órgãos públicos escolham entre seguir pelo novo caminho ou pela legislação anterior. Mas como isso funciona na prática? Imagine que você está em uma bifurcação na estrada. Um caminho é novo e pavimentado, é a nova lei, enquanto o outro é uma estrada antiga, já conhecida, mas cheia de buracos, as normas anteriores. A decisão de qual caminho seguir deve ser cuidadosamente considerada, afinal, cada escolha traz suas próprias consequências. A opção por licitar, prevista no artigo 191 da nova lei, vem como uma ferramenta poderosa para a administração pública. Durante o período de transição, que se estende até 31 de março de 2023, os gestores têm a liberdade de decidir continuar com os processos regidos pela Lei 8.666, por exemplo, ou adotar as novas diretrizes. Essa escolha não é simplesmente formal. Ela deve ser feita na fase preparatória do processo licitatório e expressa por meio de uma declaração clara da autoridade competente. Essa é a primeira etapa importante. O reconhecimento de que essa opção existe e que, ao fazer a escolha, a gestão precisa estar pronta para entender as implicações dessas decisões. E por falar em implicações, vamos agora abordar outro ponto fundamental: a durabilidade dos contratos. As regras que vigem durante essa transição são muito claras. A nova legislação estabelece que os contratos firmados sob a égide da antiga lei continuam com sua validade, mas com algumas condições. Pense neles como um livro que você começou a ler e, por algum motivo, decidiu não terminar. Você pode voltar a ele, mas deve se lembrar da história e da lógica que o envolvem. Assim, os contratos anteriores permanecem válidos até a sua execução total, ou até que se atinja o final de sua vigência, conforme as regras da antiga lei. Por exemplo, se uma contratação foi realizada conforme a Lei 8.666, antes do advento da nova lei, ela permanecerá sob o mesmo regime até seu término. É um modo de garantir que os compromissos assumidos sejam honrados, preservando a confiança entre a administração e os fornecedores. Para ilustrar, vamos considerar um exemplo prático. Suponha que um município lançou um edital no final de 2022 para a construção de uma escola, usando a legislação antiga. Se o processo já estava em andamento antes da nova lei entrar em vigor, ele continuará sob as regras que já haviam sido definidas, mesmo após 1º de abril de 2023. No entanto, se o novo edital for publicado após essa data, o município deve seguir as diretrizes da Lei 14.133. Essa dinâmica entre os contratos antigos e novos é fundamental para entender como administrar as transições no dia a dia dos órgãos públicos. Ademais, a experiência de outros estados é muito rica nesse sentido. Vários órgãos têm adotado estratégias de implementação diferenciadas, como prazos específicos para a conclusão do processo licitatório ou a adaptação de regulamentos internos para incluir as novas regras, evitando surpresas e dando suporte à equipe técnica. A flexibilidade e a adaptação às novas normas não são apenas desejáveis, elas são essenciais para garantir um funcionamento harmonioso e eficiente. E então, qual o próximo passo? Para que possamos contextualizar toda essa informação de forma prática,
Venham comigo na próxima parte, onde apresentaremos desafios enfrentados por gestores públicos ao implementar a nova legislação e boas práticas que podem auxiliar nessa transição. Com essa seção do roteiro, buscamos não apenas informar, mas também criar um entendimento dinâmico sobre as impactantes escolhas que os gestores públicos devem fazer durante o regime de transição. O objetivo é que, ao final dessa aula, todos saiam informados e preparados para navegar por esses novos caminhos, garantindo sempre que a administração pública atue de maneira eficiente e transparente. Vamos juntos! Dando continuidade ao nosso aprendizado, vamos agora focar nas implicações práticas que surgem com a implementação da Lei 14.133, de 2021. Para isso, vamos explorar como essa transição normativa tem se desenrolado na prática, utilizando exemplos reais que nos ajudam a entender as repercussões jurídicas e administrativas que estão sendo observadas nas entidades públicas. Imagine que você está em um grande jogo de xadrez, onde cada movimento pode alterar a estratégia do jogo. Essa nova legislação surge como uma mudança de regras, que mesmo que tenha um impacto teórico significativo, é somente através de ações práticas que poderemos ver sua verdadeira eficácia. Por isso, o foco aqui será em aplicar o conhecimento acumulado até agora em situações reais. Um dos casos que temos que considerar é a atuação do Tribunal de Contas da União, o TCU. Recentemente, o TCU se posicionou sobre a validade de licitações que foram conduzidas com base nas normas anteriores, especificamente a Lei 8.666. Um exemplo interessante pode ilustrar bem essa situação: a análise realizada sobre um contrato de prestação de serviços, que foi iniciado antes da nova lei entrar em vigor. O tribunal deixou claro que mesmo esses contratos mantêm sua validade, e a administração pública não deve temer que sua relação com fornecedores seja desestabilizada desde que as regras da legislação anterior sejam respeitadas até o término do contrato. Vamos considerar um caso hipotético. Suponha que uma prefeitura tenha iniciado um processo licitatório em 2022, buscando contratar uma empresa para a reforma de escolas, sob a égide da Lei 8.666. Com a nova lei, muitos gestores públicos poderiam se perguntar: o que acontece com esse edital? Precisamos começar tudo de novo? A resposta do TCU foi clara. Desde que a opção por licitar tenha sido exercida corretamente, no momento em que o edital foi publicado, aquele processo continua a vigorar sob as normas anteriores, mesmo que a nova lei esteja agora em execução em outros novos editais publicados. Outra situação prática que merece destaque é como muitas entidades públicas estão ajustando suas rotinas administrativas para se alinharem às novidades da nova lei. Por exemplo, considere um caso em que um município decidiu implementar uma nova prática de gestão de riscos, algo que a Lei 14.133 enfatiza fortemente. De acordo com as diretrizes dessa nova legislação, a gestão do risco deve ser uma parte integrante do planejamento das licitações. Isso significa que, ao elaborar um termo de referência, é fundamental considerar quais são as eventuais complicações que podem surgir durante a execução do contrato. Em muitos casos, as entidades estão desenvolvendo documentos mais detalhados que incluem uma análise crítica dos riscos. Isso reflete não só uma mudança de postura frente à elaboração de editais, mas também um amadurecimento no entendimento da função de cada papel dentro do processo licitatório. Ao adotar essas práticas, as administrações não apenas se protegem contra eventuais problemas, mas também fomentam uma cultura de maior responsabilidade e transparência. Agora, é importante lembrar que todos esses movimentos não são isentos de desafios. Durante a fase de adaptação à nova lei, algumas entidades que tentaram eternizar o uso da Lei 8.666 enfrentaram sanções administrativas.
Por exemplo, houve casos em que o TCU destacou que gestões que se recusaram a adotar a nova lei, mesmo após o término do prazo legal, não apenas prejudicaram a eficiência dos processos, mas também se expuseram a riscos jurídicos. Compreender essas nuances é crucial para que os gestores caminhem com segurança dentro desse novo cenário normativo. À medida que nos aproximamos do final desta sessão, reflita sobre como essas dinâmicas se aplicam à sua realidade. Quais práticas você já observou em sua entidade que estavam alinhadas às novas exigências? E quais ainda precisam ser ajustadas? Essas questões são fundamentais para o nosso aprendizado coletivo e o futuro das licitações públicas. Chegamos ao nosso próximo passo importante: discutir os desafios na implementação da Lei 14.133, de 2021. Como os gestores estão lidando com as mudanças e quais boas práticas podem ser adotadas para garantir uma transição bem-sucedida? Vamos juntos nessa próxima etapa descobrir as dificuldades enfrentadas e as soluções encontradas. Até já! Com esta parte do roteiro, buscamos mostrar que compreender a teoria é vital, mas a verdadeira eficácia da nova legislação se revela nas ações práticas e nas reflexões coletivas sobre a administração pública. Vamos continuar a enriquecer nossa discussão e navegar pelos desafios da implementação da Lei 14.133. Até logo! Continuando nossa jornada pela nova Lei 14.133 de 2021, é hora de discutir um dos aspectos mais cruciais dessa transição: os desafios enfrentados pelos gestores públicos ao implementar essa nova legislação e as melhores práticas que podem ser adotadas para superar esses obstáculos. Imagine-se em uma floresta densa, onde novos caminhos estão aparecendo, mas alguns ainda estão cobertos por folhagens antigas. Assim se apresenta o cenário de adaptação à nova lei. Os gestores se deparam com uma rica variedade de diretrizes que prometem modernizar e otimizar os processos licitatórios, mas, ao mesmo tempo, enfrentam um terreno cheio de desafios que podem dificultar essa jornada. Vamos explorar alguns desses desafios. Um dos principais problemas é a resistência à mudança. Muitas vezes, gestores têm uma tendência natural a apegar-se a métodos antigos que lhes são familiares. Com a nova lei, o que se espera é uma verdadeira transformação nas abordagens e procedimentos. Essa resistência pode se manifestar de várias formas, seja através de alegações de que os custos de adaptação são excessivos ou que a nova legislação traz incertezas. É como tentar andar de bicicleta nova, enquanto ainda estamos acostumados a pedalar com a antiga. Essa transição exige prática e, claro, um certo temor do novo. Além disso, a falta de capacitação adequada é um desafio real. Quando a nova legislação foi implementada, as exigências em termos de planejamento e gestão de riscos aumentaram significativamente. A Lei 14.133, de 2021, enfatiza a fase de planejamento, introduzindo diversos instrumentos que visam uma execução mais eficaz, como estamos vendo. No entanto, se a equipe não está devidamente treinada, as chances de falhar na execução tornam-se maiores. Imagine um time de futebol que recebe um novo sistema tático, mas os jogadores não estão familiarizados com ele. O resultado na prática pode não ser o esperado. Então, quais são algumas das melhores práticas que podemos considerar para navegar por esses desafios? Uma delas é investir em treinamento e capacitação contínua. Realizar workshops e seminários de formação pode ajudar a familiarizar os gestores e servidores com as novas regras e procedimentos. Isso proporciona um ambiente mais seguro e eficiente para enfrentar os novos desafios, além de criar uma cultura de aprendizado e adaptação. Outra estratégia valiosa é o planejamento prévio e a definição clara das responsabilidades.
A nova lei designou à alta administração a responsabilidade pela governança das contratações, o que traz um novo nível de seriedade para a gestão pública. Criar um cronograma de implementação que destaque os marcos temporais e as tarefas essenciais pode ser um excelente guia, estabelecendo uma clara visão sobre os objetivos e prazos para cada etapa. Além disso, a implementação de um sistema de acompanhamento e avaliação pode fazer uma enorme diferença. Assim como um navegador que segue sua rota, os gestores devem monitorar constantemente o progresso das licitações e dos contratos. Por meio do acompanhamento, é possível ajustar rapidamente quaisquer desvios do plano inicial e assegurar que as visões de eficácia e transparência sejam cumpridas. Por último, é importante considerar as orientações emitidas pela Secretaria de Gestão e Inovação, a SEGES, que tem um impacto significativo no modo como os órgãos públicos operam durante essa transição. O estabelecimento de diretrizes claras, como o cronograma e os principais marcos de implementação, pode fornecer segurança e clareza em momentos de incerteza. A SEGES tem instruído as entidades sobre os procedimentos adequados para a adaptação à nova lei, alinhando as expectativas e minimizando os riscos de resistência ou mal-entendidos. Enquanto caminhamos para a nossa conclusão, é essencial refletir sobre esses desafios e as práticas recomendadas. Como você vê essas questões se aplicando à sua situação? Quais abordagens você já testemunhou em sua experiência que parecem funcionais ou que precisam ser ajustadas? Lembre-se de que adaptar-se à nova lei é uma potência de aprendizado e, principalmente, representa uma oportunidade para o fortalecimento da administração pública como um todo. Na próxima parte, vamos explorar como enfrentar esses desafios pode realmente nos permitir vislumbrar um futuro mais otimizado e eficiente nas licitações públicas. Este é um momento de aprendizado contínuo. Siga em frente. Até já! Chegamos ao final da nossa videoaula. Ufa! Que jornada incrível, não é mesmo? Ao longo desse tempo, nós exploramos a profunda transformação que a Lei 14.133 de 2021 trouxe para o universo das licitações públicas. E antes de encerrarmos, vamos recapitular o que aprendemos e refletir sobre o que nos espera no futuro da administração pública. Primeiramente, é importante destacar as principais mudanças que essa nova legislação trouxe. A nova Lei de Licitações não apenas aperfeiçoa os procedimentos licitatórios, mas também introduz conceitos inovadores que buscam garantir maior eficiência e transparência na gestão pública. Por exemplo, a previsão da análise de riscos como parte fundamental na elaboração das propostas e no planejamento das contratações é um avanço significativo. Pense nisso como um novo mapa que possibilita visualizar não apenas o caminho, mas também os possíveis obstáculos que podemos encontrar ao longo do trajeto. Além disso, a opção pelo regime de transição nos ensina a importância da escolha informada. O artigo 191 nos permite uma flexibilidade que, se bem administrada, pode levar a resultados mais efetivos e alinhados à realidade do setor público. No entanto, lembrem-se, essa liberdade acompanha a responsabilidade de aplicar a legislação corretamente e saber quando cada regime se aplica. Agora, se colocarmos esses aprendizados em uma perspectiva mais ampla, começamos a ver um quadro promissor no horizonte da administração pública. A expectativa é que as práticas de licitação se tornem mais modernas e condizentes com as necessidades da sociedade contemporânea. Os gestores públicos são agora desafiados a pensar além do que já foi feito, incorporando inovação e eficiência em suas práticas diárias. Então, qual é a sua reflexão? O que você leva dessa aula para o seu próprio trabalho ou para a sua realidade? É essencial que cada um de nós atente para a importância de implementarmos essas mudanças de forma consciente e alinhada aos novos paradigmas da gestão pública. Afinal, a credibilidade da administração pública está diretamente ligada à sua capacidade de se reinventar e se adaptar.
Para concluir, a adaptação à Lei 14.133 de 2021 não deve ser vista apenas como uma obrigação legal, mas como uma oportunidade de transformar a administração pública em um espaço mais eficiente, transparente e responsável. Use tudo o que discutimos hoje como um guia para navegar no universo das licitações públicas. E lembre-se, a aprendizagem nunca termina. Continuem questionando, explorando e, acima de tudo, aplicando esses conceitos para promover uma gestão pública de excelência. Obrigado pela participação de todos e até a próxima videoaula. Vamos juntos construir um futuro melhor. Aqui encerramos o roteiro, buscando sempre um tom leve e engajante, enquanto garantimos a profundidade e a clareza necessárias para este tema tão importante. Espero que a continuidade da sua jornada pela nova lei de licitações seja tão enriquecedora quanto esta aula foi. Agora é o momento em que queremos ouvir de vocês. Para enriquecer ainda mais nossa discussão sobre as mudanças trazidas pela Lei 14.133 de 2021, vamos promover um espaço de interação. Afinal, o que vocês acham das novas práticas de licitação? Existem dúvidas, questionamentos ou até mesmo experiências que queiram compartilhar? Essa é a hora. Começaremos a nossa sessão interativa com algumas questões que serão apresentadas nos slides. Olhem só para a primeira questão. Quais desafios você já percebeu na sua organização ao lidar com as novas regras de licitação? Pensem na realidade de vocês, nas dificuldades que podem ter surgido e nos aprendizados que esse processo teve. Sintam-se à vontade para jotear suas impressões nos comentários. E continuamos. Vamos para a segunda questão. Que boas práticas você já identificou que podem ajudar na implementação da nova lei? Compartilhar experiências de sucesso é fundamental para que todos possamos aprender a lidar melhor com essas mudanças. Este espaço é seu, então fiquem à vontade para expressar suas ideias. Após essa troca de ideias e reflexões, abriremos um momento para perguntas e respostas. Podem enviar suas dúvidas que eu estarei aqui para esclarecer tudo o que vocês gostariam de saber. Podemos abordar desde detalhes da nova legislação, como o artigo 191 que discutimos, até estratégias práticas que podem ser aplicadas no cotidiano da administração pública. Lembrem-se, não existe pergunta boba, e cada dúvida que vocês trouxerem pode ajudar outros colegas que estão na mesma situação. Esses momentos são importantes para construirmos juntos um entendimento mais robusto sobre o tema. Antes de encerrarmos, gostaria que refletissem sobre o seguinte: como vocês acham que essa interação e troca de ideias agrega valor no entendimento das mudanças na legislação? O diálogo e a colaboração são ferramentas poderosas na construção do conhecimento, especialmente em um tema tão dinâmico quanto as licitações públicas. Com isso, finalizamos nossa interação, agradecendo a todas as contribuições e reafirmando que o aprendizado coletivo enriquece a experiência de todos nós. Mesmo que a aula chegue ao fim, as discussões e a troca de experiências não devem parar aqui. Continuem questionando e buscando informações. Com esta sessão, buscamos não apenas promover um espaço para que os alunos se expressem, mas também conectar as teorias discutidas às realidades práticas que vivenciam. Um engajamento ativo não só facilita a compreensão, como também torna o aprendizado mais significativo e impactante. Vamos juntos continuar essa jornada de aprendizado.